Bom dia, doutora Camila. Bom dia, Eduardo. Tudo bem? Como é que foi o final de semana? Tudo tranquilo? Trancadinha em casa é sempre tranquilo, né? Verdade. Tá todo mundo em casa, tem muita gente já ficando impaciente, mas calma, as coisas vão melhorar e a gente precisa fazer esse esforço agora. Doutora, eu quero começar com uma pergunta básica que é: alguém sentiu sintoma, por exemplo, falta de ar, febre, como é que deve proceder? Liga para alguém, vai para emergência, o que deve fazer? Olha, a gente precisa ter claramente em mente que alguns pacientes, eles vão ter sintomas leves e tudo bem, entendeu? E vai passar. Então, o que é sintoma leve? É uma febre, uma dor no corpo, tossir, uma coriza. Então, são sintomas de resfriado mesmo, de uma gripezinha, como estão chamando aí, né? Aí, esse tipo de sintoma pode ser tratado em casa com sintomáticos. O que é isso? É usar remédio para febre, usar remédio tipo um Tilenol. A gente está evitando, com certeza, o ibuprofeno. Agora, sentiu respiração cansada, ou assim, percebe que o quadro não está evoluindo bem, tem que ir para uma emergência, não tem jeito. Esse detalhe do ibuprofeno, tinha uma época dessa pandemia que falavam para não tomar, mas isso já foi derrubado, né, doutora? Na verdade, o ibuprofeno, o mecanismo de ação dele interfere. Usar o ibuprofeno nessa situação não é interessante, se a gente for olhar o mecanismo de ação de droga. Então é melhor usar o Tilenol. Tilenol seria melhor então. Olha, tem mais perguntas chegando, você pode mandar no Torpedão no 603-233-5200. Por exemplo, medidas como usar máscaras, aquelas feitas em casa. Será que isso poderia impactar a disseminação também do coronavírus? Olha, os países que estão tentando frear, né, de alguma forma essa epidemia, eles estão usando isolamento social intensivo, né, com certeza. E a máscara, num primeiro momento, ficou aquela interrogação: vamos usar máscara de pano ou não vamos? Ajuda ou não ajuda? Por fim, ajuda, certo? A gente só tem que ter o cuidado de higienizar quando voltar para casa, depois de ter saído na rua, né? E é importante lavar essa coisa toda, já na água sanitária. Agora, a máscara de pano tem sido a saída para essa situação onde a escassez de máscara é uma coisa super importante agora, né? A máscara sumiu do mercado. Então é melhor usar uma máscara de pano que não usar nada. Vai sair na rua, põe uma máscarazinha de pano feita em casa, você mesmo faz. Interessante, porque tem brasileiras fazendo máscara de pano e dando para clínicas que não tem nada. E as clínicas estão realmente agradecendo por esse trabalho, porque é algo que, como a doutora está falando, melhor do que nada, inclusive tem sido eficaz aí para proteger também os profissionais de saúde. Tem mais perguntas chegando, você pode mandar no Torpedão no 603-233-5200. Será que o vírus pode sobreviver, por exemplo, na minha mão? Se eu não lavar a mão direito, lavo lá com 5, 6 segundos, paro. E eu fico com o vírus na mão, que eu toquei em alguma maçaneta e peguei. Esse vírus, ele entra na minha pele e me infecta? Ou será que eu preciso colocar a mão no rosto para ser infectado? Geralmente a gente tem que ter uma porta de entrada, né? Esse vírus, quando a gente tem contato com boca, com olho, é a hora que o bichinho entra. E se não lavar a mão direito, com certeza, eu achei bonitinho o dia que eu vi em alguma da reportagem para cantar parabéns para vocês 2 vezes lavando a mão, que é o tempo de 20 segundos para lavar essa mão adequadamente. Então, esse tempo de água e sabão na mão é o tempo para a gente sumir com o vírus daquela superfície. Interessante. Olha, se você tem pergunta, pode mandar aqui para mim no Torpedão, no 603-233-5200. Olha, tem um ouvinte falando aqui, um comentário que pode virar uma pergunta, que é o seguinte: agora você vê o quanto essas pessoas se infectam. Assim, no caso da pastora brasileira que faleceu, todos que ficaram cuidando dela ou perto dela deveriam se cuidar agora. Por isso que os números só aumentam. Olha só. Os médicos pedem espera. Isso é um outro ponto, doutora, que a gente já deve estar vendo aqui, começando os sinais de que o sistema de saúde pode ter problema. Por exemplo, essa pastora foi mandada para casa, o teste demora 4 dias e essa pastora depois veio a ter agravados os seus sintomas. 2 perguntas. Nesse caso, as pessoas que estavam ao redor dela precisam se isolar?
E será que não era melhor ter testes mais rápido para a gente saber mais rapidamente quem está infectado? Então vamos por etapa. Com certeza, se alguém cuidou dela, a gente vai considerar essa pessoa potencialmente infectada. Então, essa pessoa precisa sim se isolar, né? Por exemplo, o profissional de saúde que está na linha de frente, se ele chegar em casa e tiver contato com as pessoas da casa dele, ele está levando risco para a família inteira. Então, o profissional da saúde, nessa situação nessa história toda que a gente está vivendo agora, ele pode ser um transmissor de doença. Sim. Então, é importante manter a distância segura, isolar em casa copo, garfo, faca, prato, essa coisa toda, né? Os utensílios domésticos. Então, a primeira parte da pergunta é isso. A segunda era, Eduardo, você já tinha emendado uma outra pergunta comigo. A segunda não demora muito o teste? Eu tenho mais uma pergunta importante aqui. Então, Eduardo, o negócio é o seguinte, o teste, eles estão tentando enlouquecidamente desenvolver aparelhos mais rápidos para resolver essa história do teste. Mas aqui nos Estados Unidos já tem ainda está mais rápido. Agora no Brasil, Eduardo, está muito triste isso, sabe? Verdade. Esse negócio do teste está complicado. Olha a pergunta importante, que pode ser dúvida de muita gente, temos 1 minuto. Eu estou com tosse seca e falta de ar, mas não tenho febre. O que eu devo fazer? Quem não tem doutor para ligar, como é que faz? Emergência mesmo. Se tiver com falta de ar, é a situação de procurar o pronto-socorro. Falta de ar é o sintoma emblemático, porque na gripe normal não dá falta de ar, né, doutora? Não dá aquela respiração cansada. Então, assim, com certeza, numa situação de falta de ar, a gente vai pedir para procurar o pronto-socorro, independente se é febre ou não. Com certeza. Lembrando que o Facebook da doutora é Conversando sobre Saúde, doutora Camila Maciel. Entra lá no Facebook, dá o like, você também vai contribuir com ela na informação e acompanhando a informação dela.